Nós vamos até Brasília ao vivo. O ministro Nunes Marques levará a cassação do deputado Valdevan 90 à análise da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A gente recebe a repórter Luciana Verdolim, ao vivo direto de Brasília. A pressão popular, Luciana, fez diferença nesse caso e qual teria sido o erro cometido por Valdevan exatamente? Tem a ver com declaração de dinheiro de campanha? É isso mesmo, Adriana. O deputado Valdevan 90, ele foi cassado por suposto abuso do poder econômico e compra de votos nas eleições de 2018. Quais foram os problemas? Houve vários depósitos nas contas da campanha de Valdevan de cerca de R$1.050 foram vários na mesma agência, na mesma época, o que configuraria, segundo a apuração do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral lá de Sergipe, como suposta compra de voto a um dinheiro irregular que teria entrado na campanha do deputado. Qual foi o entendimento do TRE e do TSE? Cassar o mandato. O ministro Nunes Marques, na última semana, há cerca de 10 dias, entendeu que não houve o amplo direito de defesa do parlamentar, porque o acórdão dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral não teria sido publicada no Diário da Justiça. Então, ele suspendeu essa cassação. Mas depois da confusão, da polêmica do caso do deputado Fernando Francischini, que teve, inclusive, discussão presencial lá na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Nunes Marques decidiu levar esse caso de Valdevan 90 para o plenário virtual. Então, os ministros da segunda turma, durante todo o dia de hoje, vão poder se posicionar sobre essa suspensão da cassação do parlamentar. O ministro Nunes Marques já votou, assim como o ministro André Mendonça, que também, no caso de Fernando Francischini, acompanhou o ministro Nunes Marques na questão envolvendo a suspensão da cassação. Pelo menos por enquanto, a gente já tem 2 votos a favor da decisão de manter a decisão do ministro Nunes Marques, que suspendeu a cassação do parlamentar. Mas se a gente repetir o resultado dessa semana lá na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a expectativa é de que essa decisão seja cassada pelos demais ministros da casa. Qual que é o problema? O grande questionamento é que o ministro Nunes Marques, numa decisão monocrática, derrubou uma decisão da Corte, do plenário lá do Tribunal Superior Eleitoral e também do Tribunal Regional. Isso está dando uma discussão danada aqui em Brasília. Esse julgamento no plenário virtual começou às 0h de hoje e vai até às 23h59. A expectativa é de que a decisão de Nunes Marques seja cassada, mas os demais ministros da segunda turma vão votar. Quem são os ministros? Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Gilmar Mendes. Bom, a gente vai acompanhar. Valeu, Luciana. Ricardo Salles, melhor que essa decisão sobre a cassação do deputado Valdevan. A gente acompanhou também o caso do Francischini, do Fernando Francischini, seja tomado em conjunto pelos ministros e não só por Nunes Marques. Há quem diga que os deputados são bolsonaristas sendo perseguidos justamente por causa disso. Você tem, obviamente, e não é de agora, uma tendência clara de excesso de rigor com todos aqueles que, por diversas razões, se aliam ao bolsonarismo e, por outro lado, uma absoluta leniência ou omissão com relação a atitudes dos deputados de esquerda. Eu lembro aqui o que eu já falei, a Érica Cocai fez uma declaração dizendo que as eleições de 2018 foram fraudadas e até agora não há nenhum procedimento contra a Érica Cocai. Mas isso nos traz uma reflexão sobre um ditado, uma consideração sempre muito frequente no mundo jurídico, de que os magistrados não devem julgar os autos pela capa. Essa é uma expressão muito comum no meio jurídico, que quer dizer que não se julga sobre a pessoa, você julga os fatos. Se os fatos, as provas, enfim, os dados indicarem que deve haver, não digo nesse caso, mas em qualquer caso, condenação, você condena. Se os fatos indicarem que deve haver absolvição, você absolve. Agora, o que tem havido, claramente, nitidamente, é um julgamento que ele está basicamente baseado na capa dos autos, e isso não é bom.
Provavelmente foi isso que aconteceu. Provavelmente foi isso que aconteceu, né? Julgar pela capa dos autos, quando o Nunes Marques resolveu suspender a perda de mandato de 2 deputados bolsonaristas no mesmo dia, em decisão monocrática, contrariando o que havia sido decidido pelo colegiado, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e sem submeter imediatamente a sua decisão ou ao pleno ou à segunda turma, coisa que ele só fez quando foi pressionado pelos seus pares no Supremo e depois que viu que, de qualquer forma, mesmo que ele não submetesse, a decisão seria submetida ao pleno, né? A Carmen Lúcia acabou pedindo para o Luiz Fux, teve um mandato de segurança, ia ser julgado pelo pleno, depois o André Mendonça pediu visto, o Nunes Marques encaminhou para a segunda turma, no caso do Fernando Francischini, a decisão do TSE foi mantida, ou seja, o Nunes Marques restou vencido na segunda turma, só que passou menos vergonha, porque foi vencido por 3-2, se fosse no pleno teria sido por 9-2, provavelmente. E agora faz a mesma coisa, submetendo essa decisão aí do Valdevan 90. São casos diferentes, né? O Fernando Francischini fez aqueles ataques às urnas eletrônicas, mentiu, dizendo que havia fraude, não havia. O TSE imediatamente depois disse que se tratava de um vídeo manipulado ali, adulterado, mambembe. Mas o caso do Valdevan 90, ele foi cassado, o seu mandato foi cassado pelo TSE, porque o TSE julgou que houve compra de votos, que aquilo restou provado, compra de votos. Veja como é grave também. Então, mas os dois são apoiadores do presidente Bolsonaro. Vamos ver o que a segunda turma decidirá em plenário virtual hoje. Imagino que tenda a seguir a mesma decisão de Fernando Francischini e derrubar a decisão de Nunes Marques. Mota? Olha, se trata de mandato popular. É o resultado de voto. Voto é o alicerce da democracia. Esse é um assunto que tem que ser tratado com muita sobriedade. E aí, a gente tem um ponto muito importante que não custa lembrar de novo. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão máximo da Justiça Eleitoral, ele é dirigido por ministros do STF. Agora, o STF vai julgar uma decisão tomada pelo TSE. Qual será o resultado desta decisão? Não é difícil adivinhar. Terceiro, no caso do Francischini, nós temos uma diferença muito importante. Não existem fake news no discurso privado. É assim que funciona a liberdade de expressão em uma democracia. Uma crítica ao sistema de votação não é a mesma coisa que um ataque à democracia. São coisas completamente diferentes. Ataque à democracia é o que aconteceu, por exemplo, em Guarapuava ou em Araraquara, quando um exército clandestino sequestrou uma cidade inteira. Aquilo é ataque à democracia. Não cabe a ninguém, muito menos ao Tribunal Superior Eleitoral, policiar o discurso das pessoas. Isso abre um precedente gravíssimo. O nome disso é censura.